Top 5 especial centenário e hoje a gente vai falar sobre os 5 maiores goleiros da nossa história. Lembrando vocês que esses 5 nomes foram os mais votados na seleção do centenário, né? Seleção da história do Furacão, que a Threads fez através de votação popular em todas as nossas redes sociais. É claro que a gente não podia começar essa lista não fosse pelo grande e maior nome da nossa história, o Caju Alfredo Gotardi, o maior ídolo da história do Furacão e também o cara que dá um nome para o nosso centro de treinamento. E para vocês entenderem de por que é o CT do Caju, a gente vai contar toda a história dele vestindo essa camisa aqui. O Alfredo nasceu em Curitiba em 1915 e é produto aí de uma família que revelou muitos jogadores para a história do Furacão, os Gotardi. Fato é que ele jogava na rua desde pequenininho, desde que o sol nascia até o horário da noite, quando as luzes das ruas começavam a acender, e ele não tinha outro destino a não ser parar debaixo dos nossos arcos. Ele substituiu o irmão Alberto, que também era goleiro do Atlético, inclusive foi bicampeão em 1929 e 1930. O Caju jogou de 1933 a 1950 no Atlético, fez mais de 600 partidas. Não se sabe aí o número exato até hoje, tá? Sabe que foi mais de 600 aí que seriam oficiais que se tem registro. E foi 6 vezes campeão paranaense. A família Gotardi ainda revelou o Rui, que era sobrinho do Caju, e o Alfredo Gotardi Júnior, filho do nosso eterno ídolo e que também fez parte aí da nossa história, botou o seu nominho lá na prateleira dos grandes jogadores da história. A história do Caju é a história do Atlético. Ele ganhou 6 campeonatos paranaenses, como eu falei, em 1934, 36, 40, 43, 45 e 49, fazendo parte sim do time que deu a alcunha de Furacão para o rubro-negro. Além disso, ele rendeu aí vários elogios pelas suas performances nos jornais da cidade, se tornou tão grande que o Atlético até foi chamado de Clube do Caju. Os elogios para ele sempre eram assim grandes, chegou a ser chamado de assombroso, de tão bom que ele era. E essa idolatria não ficou só com os atleticanos não, acabou quebrando essa barreira e ele virou um grande ídolo da cidade, até porque ele também respeitava muitos rivais, nunca foi provocador e ganhou o apelido em 1936 do jornalista Dirceu Pacheco de Lacerda, que acompanha ele até hoje, porque falar de Caju é falar da majestade do arco. Não pense, senhores, que o talento dele chamou atenção só aqui no Paraná, não. O Caju foi tão grande que é lógico que ele tinha que chamar a atenção do Brasil inteiro e do mundo. Ele era o goleiro da seleção do estado do Paraná no campeonato entre seleções que acontecia em 1941 e a sua performance chamou tanto a atenção que o técnico da seleção brasileira, Ademar Pimenta, o convocou para jogar o Sul-Americano em 1942, que ia acontecer lá no Uruguai e era o equivalente aí a uma Copa América na época. O feito se torna tão notável ainda em pensar que naquela época não existia nenhuma estrada que ligasse Curitiba ao Rio de Janeiro. Ele não era um jogador do eixo, então ele conseguiu quebrar essa barreira numa época ainda pior do que hoje. Se vocês acham que a imprensa dá muita atenção para o eixo, imaginem naquela época, mas esse era o tamanho do Caju. A pena foi que estourou a Segunda Guerra Mundial e ele acabou não jogando uma Copa do Mundo, mas a gente pode imaginar que ele seria sim o titular, o goleiro titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo, que era para acontecer em julho de 1942, mas fica aí só na imaginação o que poderia ter sido Caju defendendo a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Mas o fato é que ele jogou tão bem aquele sul-americano que o Brasil não venceu, mas ele ganhou como o melhor goleiro da competição. E adivinha onde ele ganhou esse prêmio, gente?
no Estádio Centenário no Uruguai, onde o Atlético ia ganhar a Sul-Americana 80 anos depois. Ganhando esse prêmio, ele chamou muita atenção e recebeu propostas gigantes de clubes do Rio, de São Paulo, do Uruguai e até da Argentina. Mas aí ele entra na história porque ele fez a escolha de nunca sair do Atlético. O Atlético é o único clube que ele defendeu e ele nunca quis se profissionalizar também como jogador. Ele sempre jogou como amador e tinha aí uma carreira no serviço público e, segundo o filho dele, também fazia aí uns biquinhos como mecânico. Ele se aposentou como goleiro em 1950, mas nunca deixou o Atlético. Ele continuou atuando nos bastidores. Em 1958, ele fez parte da comissão técnica do time campeão e, além disso, ele também participava aí do administrativo e fez parte de muitas conquistas patrimoniais do Atlético. Tanto é que em 1999 ele recebe a homenagem em vida de dar o seu nome ao centro de treinamento. E até hoje ele também acaba aí concedendo o seu nome também para todos os meninos que são formados aqui na base e brilham e que tem a alegria aí de receber esse apelido de ser Piá do Caju. O fato é que até hoje ele continua muito presente no Atlético, abençoando principalmente todos aqueles que passam debaixo do arco rubro-negro, porque o Atlético é uma verdadeira escola de goleiros, formador de goleiros, um melhor que o outro. Gerações de goleiros são formadas aqui, tudo com certeza graças às bênçãos de Caju. E nessa lista também temos Ricardo Pinto, que apareceu no Atlético em 1995 para integrar o elenco que jogaria a Série B e que conseguiu o acesso para a Série A, sendo campeão do Brasileirão da Série B, e ele foi um dos líderes desse elenco. A sua vibração e raça em campo eram tidos como aí um reflexo da torcida. Ele representava a torcida dentro de campo e entrou na história por literalmente dar o sangue, né? Porque em 1996, no jogo contra o Fluminense, lá nas Laranjeiras, que ficou conhecido como a Batalha das Laranjeiras, ele teria vibrado tanto e até, quem sabe, provocado um pouquinho a torcida do Fluminense, justamente o time em que ele foi formado, e aí a confusão foi total. Torcida do Fluminense invadiu o campo, torcida do Atlético também, era jogadores batendo, torcedor batendo nos jogadores, e no fim ele acabou sendo atingido na cabeça, saiu do campo desacordado, ficou dias na UTI, teve que passar por uma cirurgia para tirar um coágulo e infelizmente teve que encerrar sua carreira, teve que se aposentar do futebol, mas até hoje ele é muito identificado com o Furacão e diz que o Atlético é o motivo dele gostar de futebol. Inclusive aqui na Threads tem várias já entrevistas que ele participou e ele fala muito sobre o clube, sobre o carinho que tem com a torcida, e a camisa dele, suja de sangue, existe até hoje, esteve presente no jantar de centenário do Atlético, e aí, não dá para dizer porque ele literalmente deu sangue pelo time. E temos logo em seguida nessa lista Roberto Costa, que, como o próprio se definiu, mãos de anjo e coração atleticano. Ele chegou no Furacão no fim da década de 70, que não foi um ano muito bom para o Atlético, porque em 1979 quase foi rebaixado no Paranaense. Mas aí a história vira o ano, a história muda. Em 1982 ele foi campeão paranaense com o timaço, e no ano seguinte esse time, em 1983, chega à semifinal do Brasileiro, naquele famoso jogo contra o Flamengo, que a gente já falou por aqui, que foi recorde de público no Couto Pereira, e ele foi um dos grandes responsáveis pela grande campanha que o Furacão fez naquele ano. O Furacão não ganhou o título, mas o Roberto Costa levou a bola de ouro da revista Placar, eleito como o melhor jogador da competição. Esse feito até então
era inédito e só foi repetido por Alex Mineiro em 2001. E temos também, claro, ele, o alagoano Flávio Pantera, que chegou em 1995 também, um pouquinho antes do Ricardo Pinto, mas não recebeu muitas chances, atuou como reserva e muitas vezes nem relacionado foi para jogos na Série B. Mas ele não se abateu, continuou quietinho lá, trabalhando no canto dele, até que o técnico Abel Braga deu a chance dele ser o titular em 1997, após a aposentadoria aí do Ricardo Pinto, como a gente já contou, que acabou acontecendo tendo que se aposentar. Flávio então assume a titularidade após o seu ídolo sair do time e algumas atuações acabaram não agradando a torcida. Ele chegou a sair vaiado de campo, mas nem por isso ele deixou se abater ou desistiu, continuou trabalhando, melhorando, se esforçando e teve aí a sua recompensa em 2001, quando na decisão do Paranaense ele foi destaque do Atlético para ser campeão e ainda no segundo semestre saiu também com outra taça, a taça de campeão brasileiro. E falando no cara que ficou quietinho, trabalhando e aguardando a sua chance de brilhar com a camisa do Furacão, que também foi muito bem recompensado aí por essa sua dedicação, temos ele, por último, mas não menos importante, Aderbar Melo dos Santos Neto. Nascido em Campina Grande, o Santos foi destaque da Copinha de 2008, jogando pelo Porto de Caruaru, que foi vice-campeão da competição. A atuação acabou chamando a atenção e dando aí um convite do Furacão para vir jogar para cá. Ele só subiu para o time profissional em 2011, mas ganhou espaço apenas em 2018, com a saída do Everton para o Palmeiras, porque até então ele ficou ali quietinho, trabalhando em silêncio, aguardando a sua oportunidade, sendo reserva do camisa 12. Mas não pense que foi vida fácil não, porque o Santos finalmente ganhava a chance dele, mas teve que encarar aí muita desconfiança por parte da torcida no começo, mas que logo entendeu o seu jeito ali frio, mais sério, quieto na dele, e suas atuações foram dando confiança para a torcida e logo ele virou um dos queridinhos do elenco, tanto é que de Santos a galera começou a gritar o primeiro nome dele, Aderbar. Com esse seu jeito, sempre aparecendo no momento certo, no momento que o Atlético precisava ser salvo e sendo super decisivo, é que a recompensa dele também chegou e chegou em formato de taças, né? Ele foi campeão 3 vezes pelo Campeonato Paranaense em 2016, 2018, 2020, conquistou as 2 taças da Copa Sul-Americana que o Furacão ostenta de 2018, 2021, a Copa do Brasil de 2019 e ainda a Levain Cup de 2019. No total foram 268 jogos com a camisa do Furacão. É isso, galera, o top 5 dos goleiros fica aqui, pode ser que seja apenas o primeiro top 5, afinal, de goleiro na história, o Atlético entende. Mas é isso, se vocês quiserem mais nomes, deixem aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e até semana que vem.